Alexandre, quem aprova as contas? O Conselho ou a Assembleia, os condôminos da Assembleia? Quem aprova as contas são os condôminos presentes na Assembleia, inclusive os condôminos que são também conselheiros, né? Que o Código Civil diz que o Conselho ele poderá existir, contendo 3 membros, que a única função legal dos conselheiros é emitir um parecer para a Assembleia das Contas do síndico. Então, eles estão analisando as pastas, estão mais próximos do síndico no dia a dia, então eles vão falar para a Assembleia ou então emitir um relatório por escrito com a assinatura dos 3, dizendo que as contas foram vistas, analisadas e que por parte do Conselho não vislumbraram nada que desabonasse o síndico, portanto eles recomendam pela aprovação das contas ou não. Então o Conselho recomenda. Isso, ele faz uma recomendação. Da a mesma maneira, uma auditoria também é independente. Quando os auditores fazem a conclusão, eles também é como se fosse uma auditoria independente. Há uma recomendação diante dos fatos analisados, recomenda-se pela aprovação das contas ou pela não aprovação das contas. E aí, quando na Assembleia, naquele momento, o Conselho se pronuncia ou não, ou o Conselho nos pronuncia, mas existe um relatório e o síndico apresenta um parecer, né? Um parecer desse Conselho recomendando, por exemplo, a aprovação, aí a Assembleia faz a votação para aprovar. E se este Conselho não emite parecer e nem se apresenta para dizer se recomenda ou não? Se não emite nenhum parecer, não se apresenta, que a gente aconselha para não vote nesse conselheiro novamente. Porque ele não está cumprindo com a função dele, que é de estar junto do síndico fiscalizando, né? Então, se ele está omisso, ele ali só está de forma figurativa. Ali, como muitos condomínios acontecem, né? Só de forma figurativa, e tem muitos conselheiros que já vi. Eu assino logo, não quero esquentar minha cabeça. Me dá aqui que eu assino. Confio no síndico plenamente, conheço aqui desde que o prédio foi construído. E tudo bem. Então, aí você vê que é um conselho só pro forma. Só existe mesmo para compor, para falar que tem. Porque, na realidade, ter e não ter, o resultado prático é o mesmo. Mas, neste caso, a Assembleia pode aprovar ou não, pode manifestar o seu voto, independente se ele deu esse parecer ou não ou manifestou. Porque o conselho é quem está mais próximo do síndico. Então, tem condôminos que não vão ficar de volta e meia indo na administração para olhar a pasta, não quer. Votou porque confia naqueles conselheiros. Então para eles fazerem isso. Ele está acreditando que os conselheiros olharam, e se os conselheiros estão indicando, né, pela aprovação, ele pode acompanhar. Agora, se é um condômino mais eficiente, mais cuidadoso, que analisou algumas coisas e que o conselho às vezes nem observou, ele pode discordar no curso da Assembleia, debater, discutir, e lá no final ele pode discordar e votar contrário. E no caso de votar contrário, doutor Alexandre, como é que é isso? Como que é essa situação? Pode votar contrário, óbvio, mas eu posso ter todo mundo votando contrário e sem justificativa, e aí a conta está reprovada? Como é que funciona isso? É o que a gente costuma dizer, que é um único voto dentro de uma Assembleia, que ele não pode ser emocional, é o voto da prestação de contas, né? Porque é uma análise fria, uma análise documental e uma análise de atitude do síndico que você está colocando em prova ali naquela Assembleia, que você pode prejudicar aquele gestor que está à frente ali. Então, para você votar em relação a quem vai ser síndico, obviamente que você pode votar ali por uma questão emocional, de gosto, até de afinidade, o que também não deveria ser o correto. Você pode ser muito amigo da pessoa e ela não ser um bom gestor. Mas, enfim. Agora, quando você quer reprovar as contas de alguém, da gestão dela, tem que ser motivado. Tem que ter um motivo pelo qual você vai falar para a Assembleia que você não vai aprovar. Eu tive agora há pouco tempo, por exemplo, um síndico que gastou 139 mil sem autorização do Conselho e da Assembleia. Então, o motivo principal pela reprovação das contas dele, as pessoas falavam: estou reprovando as contas porque ele fez um gasto que não era para gastar e ele não tinha autorização para gastar. Então, existe um motivo plausível e razoável pela não aprovação. Agora, não reprovo.
Ah, por quê? Não tem Não motivo. tem porquê, isso eu já vi muito. Porque eu não quero. Porque eu acho que não gosto da maneira que ele, porque ele eu faz. acho que Aí ele não não tinha que ter- responde. Eu mando e-mail e não responde. Porque não tinha que ter comprado planta. Eu ia então, falar, eu ia falar esse exemplo. Não, comprou a cortina da portaria acho que não precisava ter horrorosa. cortina. A cor é péssima. Entendeu? Então, mas isso não é motivo para uma reprovação de contas de um síndico, né? Então, O síndico fez 3 orçamentos da cortina, pagou com nota fiscal, tudo certinho, e colocou a cortina porque pegava sol e a pessoa reprova porque não gostou da cortina. Não tem motivo que... Aí o síndico fala, não, mas aí eu conversei com o conselho mas tinha que ter feito uma assembleia pra gente escolher a cor. Entendeu? E às vezes aquela pessoa nem estaria presente naquela assembleia. E a aprovação de contas também ela pode ser aprovada com ressalvas, que são os vícios sanáveis. Então, por exemplo, o síndico não assinou um contrato com a administradora, está sem assinar. Aí o conselho falou, olha, não tem assinatura de contrato com a administradora, não tem a nota fiscal do advogado no mês X, aquela coisa toda. Então, como são vícios que eu posso resolver, posteriormente não são graves, eu aprovo. De reprovação. Isso, eu aprovo. Mas eu boto ressalva. A ressalva seria o seguinte: a aprovação ela só vai se convalidar no futuro se depois trouxer o contrato assinado e trouxer a nota fiscal do E advogado. aí é bom dar um prazo para isso. Isso, né? Aí seria numa nova assembleia? Não. Não precisa. Aí ele apresentou, conseguiu pegar a nota fiscal e fez com que a administradora, no caso do exemplo aqui, assinasse o contrato. Pronto, acabou. Você já sanou. Mas aí, isso. no caso, naquela ata vai estar escrito que foi Vai com tá escrito, ressalva. isso, E vai onde tá vai estar escrito que é aprovado mesmo? Não, a própria aprovar. apresentação do contrato dentro do condomínio, nas pastas do condomínio. Então, e a nota fiscal que vai ser inserida na pasta, isso aí, os próprios documentos por si só, ele já encerram. Então é bom, por exemplo, se tiver claro uma que ressalva... o síndico, ele vai, quando ele entregar a nota fiscal e entregar o contrato assinado, ele vai pegar um recibo de que ele entregou para o novo gestor, ele entregou essa documentação. Isso, aí esse documento anexado aos documentos daquela assembleia já validam Isso, que... Agora se quiser numa outra assembleia até coloca Ratificar. um informativo, né? Olha, o síndico coloca um informativo da entrega dos documentos pela gestão anterior. O síndico entregou documento XYZ, portanto, os vícios foram todos sanados, né? E se for o próprio síndico mesmo ainda, ele foi reeleito com aquela ressalva, numa outra assembleia também ele traz o assunto, não é nem para votação, somente para informar. Interessante. Bom, mais alguma coisa? Tem uma pergunta muito importante. No caso da reprovação motivada... no caso da reprovação não motivada. Se a pessoa não tem motivo, mas todo mundo levantou o contrário. É reprovado? As contas do síndico ficam reprovadas. Aí ele pode ingressar no Poder Judiciário para rediscutir isso, inclusive fazer uma perícia em toda a gestão dele. Se ele conseguir provar que não há motivo, aí ele pede a anulação daquele item da Assembleia. E ele pode pedir mais alguma coisa no sentido... Aí eu não entendo porque eu não sou advogada. É alguma coisa de dano... Dano moral, porque ele foi exposto, foi colocado dentro do condomínio com uma pessoa que teve suas contas reprovadas. Isso abala a estrutura psíquica da pessoa, principalmente se for um morador. Né? Um síndico externo, menos pior. Mas se for um morador, sim, aí vai ficar marcado. Não sei se um síndico externo é pior, porque você mancha a reputação de uma empresa. Mas o morador, ele convive, né? Ele tá ali todo dia passando pelos moradores, os moradores olham para a pessoa e pode estar daqui a pouco falando que é roubou, que é ladrão. E morando no condomínio é mais tem a parte desagradável. da convivência envolvida, que o síndico profissional não tem. Mas teria a questão, sim, da... O síndico profissional mancha o currículo, né? Agora, e se você reprova com motivo, porque qualquer consequência, por exemplo, ele tem um motivo, igual esse que você falou, gastou mais dinheiro do que podia, foi reprovado. Reprovado. Aí tá reprovado, acabou? Não, ou você pode voltar para fazer aprovação de novo? Não sei. Como é que funciona isso? Não, nesse caso que eu falei especificamente que o síndico acabou gastando um dinheiro que não era para gastar, não tem como você voltar atrás porque o serviço foi feito. O dinheiro já foi gasto. Eu já paguei e no caso foi troca de porta dos elevadores, né? E as portas foram trocadas. Então eu não posso agora chegar e falar assim, devolve o dinheiro, pega o dinheiro da empresa, me devolve o dinheiro e pega as suas portas e carrega novamente. O que a gente tem que analisar é o seguinte, o valor
daquele contrato de cada porta é valor de mercado ou foi superfaturado, né? Então, isso tem uma análise. Eu posso ver o orçamento com outras empresas. No caso específico, vou te dar um exemplo. O preço máximo de cada porta seria por volta de R$10.000. Uma porta de madeira saiu para porta de metal. Se o contrato foi feito com porta de R$15.000, aí eu posso ingressar com uma ação judicial para tentar reaver pelo menos o valor excedente, que eu estou colocando em dúvida já o caráter do síndico na assinatura desse contrato, porque o contrato ele foi feito de forma irregular. O síndico não tinha alçada para gastar esse dinheiro sozinho. O conselho também não poderia aprovar, e somente com a aprovação da Assembleia. Então houve um erro administrativo. Agora o que a gente tem que ver é o seguinte: esse erro administrativo causou dano para o condomínio? Causou o dano que a gente gastou. Não, isso não é o dano. É um erro administrativo que fez a gente gastar um dinheiro que em tese a gente não iria gastar agora, né? Mas houve um dano. Ou o que é o dano? O preço máximo para se pagar nisso é 10 mil por porta. Eu paguei 15. Então eu tô sofrendo aí um dano de 5 mil reais em cada porta. Aí a coisa já complica. Então aí eu vou discutir isso no Poder Judiciário. Porque se for comprovado que houve superfaturamento, aí o síndico, pessoalmente, ele vai ter que devolver 5 mil reais por cada porta para o condomínio. Mas aí ele cobrou 9 mil, foi pago 9 mil. E o valor de mercado vai de 8 a 10 mil. Ele pagou o valor correto, o valor que o mercado dita. Então nesse caso, ele não trouxe prejuízo. Mas aí nesse caso você teve só uma reprovação. Uma reprovação. Ele cometeu um ato ilícito administrativo. Não cometeu nem crime, né? Então o ato ilícito administrativo você pune com a reprovação e para que ele não possa ser síndico nunca mais naquele condomínio. Aí ele não pode ser síndico nunca mais? Não, em tese ele não poderia, porque ele teve as contas reprovadas. Mas a Assembleia é a democracia. Então, numa nova eles reelegerem ele ali de novo naquele mesmo momento. Com as contas aprovadas, mas reprovadas. E com as contas reprovadas. Mas soa muito estranho você votar numa pessoa que teve contas reprovadas. Mas é possível. A legislação não veda a nova candidatura dele, né? Como acontece, por exemplo, na administração pública. Né? Prefeito, governador, tiver as contas, o Tribunal de Contas reprovar, ele não pode ser, ele fica inelegível, né? Mas ele fica inelegível por uma justiça eleitoral, que no condomínio não tem, nós não temos uma legislação por isso. É democracia. Eu já vi condomínio falar: se eu quiser votar num cara que é ladrão, eu voto num cara que é ladrão. O problema é meu voto. Então é livre escolha, né? Mas assim, em tese, a gente entende que ele não poderia se candidatar novamente a um cargo de síndico ou com a cargo de conselheiro dentro do condomínio, né? Mas tudo é possível. Sim, tudo é possível no mundo condominial. Ótimo. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam falar, que vocês acham importante que a gente não comentou em relação à prestação de contas do síndico? Acho que a gente falou bastante coisa. Só finalizar que quando as pessoas às vezes querem fazer auditoria nas contas do síndico, eu acho bem positivo, bem salutar, principalmente se a auditoria for preventiva, né? Eu acho que a auditoria muitos condomínios têm os conselheiros que são extremamente inoperantes, não fazem nada, então seria muito bom que tivesse uma auditoria preventiva, com auditores independentes, para poder fazer essa análise. E colocar que quando tem uma auditoria no condomínio, novamente, aquilo que a gente começou falando no início, há uma preocupação muito grande na parte contábil, mas a gente chama que tem que ter uma auditoria de procedimento também. E essa auditoria de procedimento quem faz é o advogado. Por exemplo, o síndico fez uma obra que ela deveria ter tido um quórum especial de aprovação. E ele, quando convocou a Assembleia, a responsabilidade da convocação da Assembleia e do edital é do síndico, não é da administradora, a responsabilidade é dele. Quando há quórum especial para aprovação, isso tem que ser informado no edital pelo síndico. Então, se ele omitiu isso e o presidente acabou conduzindo a Assembleia e passou desapercebido
que foi por maioria simples, né? Houve uma falha do síndico nesse sentido. Então, mesmo que contabilmente a obra tenha sido feita de forma totalmente regular, do ponto de vista de procedimento jurídico, essa atitude do síndico está totalmente irregular. Então, a obra em si não poderia ter sido realizada por ausência de quórum específico para aquele tipo de obra, seja ela voluptuária ou útil. E é motivo de reprovação de conta também. Isso é motivo de reprovação de contas também. Porque a reprovação de contas não é só a parte de dinheiro. É justamente para você reprovar a conta daquele que não agiu de maneira correta em termos de atitudes na sua gestão. Então, para ele ficar marcado dentro daquele condomínio que, em tese, que ele não possa ser eleito novamente no futuro, enfim, por aí. E quando as contas são aprovadas, doutor Alexandre, e depois a gente tem condôminos querendo questionar, como é que funciona? Recentemente o STJ deu uma decisão de que alguns condôminos entrando com as ações de prestação de contas de síndicos que tinham suas contas aprovadas em assembleia. O Poder Judiciário ele não analisa esse tipo de prestação de contas, né? Isso é feito, a lei já diz que é feito na Assembleia. Então o momento de discutir, de aprovar ou reprovar é extrajudicial, é na Assembleia. Então o condômino não tem direito de entrar com uma ação isoladamente para poder pedir que o síndico preste contas novamente, porque essas contas já foram prestadas. Se as contas foram prestadas, ele não pode exigir. Só quem pode exigir a prestação de contas judicialmente do síndico é o condomínio, a pessoa jurídica, desde que o síndico não preste contas. Porque às vezes tem síndico que acaba não prestando contas. Mas enfim, então o que a pessoa tem que fazer, se houve alguma irregularidade que as pessoas acabaram passando por cima ou por amizade ao síndico fecharam os olhos para esse tipo de situação, ele tem que ingressar com uma ação para anular a prestação de contas. Ou seja, ele vai comprovar que houve irregularidade, mas ele tem que ir no cerne da questão, na raiz. Ele tem que anular a Assembleia, porque foi o nascedouro lá que aprovou. Ele anulando, aí sim, aí volta tudo ao status quo.